Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês, fiel. Vamos falar sobre o mercado da bola. Rodrigo Garro renova com o Corinthians e tem aí o seu tão sonhado aumento de salário. Vamos falar também sobre o fechamento de contrato entre o Wesley e Al Nassr e muito mais informações para vocês aqui no canal do Corintianeiro. Eu peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de ajudar o canal do Corintianeiro a crescer cada dia mais. Já chegamos à marca de 31 mil inscritos. Passamos, aliás, o meu muito obrigado por um canal que é novinho, mas está crescendo graças à nossa parceria. Então continue se inscrevendo, continua deixando o like para ajudar este canal a crescer cada dia mais. Combinado, fiel? Vamos falar de Timão, então. Primeiramente, eu quero entrar, antes de entrar nos detalhes do mercado da bola, quero falar sobre o Rodrigo Garro, que para mim foi uma ótima notícia. Rodrigo Garro que ganhava no Corinthians 300 mil reais, tá, fiel? Um dos salários mais baixos entre os titulares do Corinthians. Tinha até reservas que estavam ganhando mais que o Rodrigo Garro, sendo que o Rodrigo Garro hoje no Corinthians é um dos nossos principais, o principal jogador, na minha opinião. Um dos, né? Vamos dividir aí essa responsabilidade entre o Hugo Souza, que chegou muito bem, e o Rodrigo Garro, que já está há um tempo no Timão, fazendo um ótimo trabalho, tá? Então ele teve o seu contrato renovado, teve um aumento salarial. Óbvio que aqui eu não sei o quanto foi aumentado esse salário, fiel, mas vocês podem ter certeza que o salário do Rodrigo Garro hoje está variando entre 500 a 600 mil reais mensais, tá? Para o jogador que ganhava 300, é um upgrade aí, é quase praticamente o dobro, tá, fiel? Se não for o dobro. Então, isso você assegura o jogador, faz com que o jogador jogue com mais carinho ainda no Corinthians, que honre cada vez mais essa camisa e que continue nos ajudando. E fora que a gente já garante o Garro, né, fiel, para aí os próximos anos. Detalhe importante, para clubes do Brasil, se for para você tirar o Garro hoje, cara, você vai ter que pagar no mínimo aí 300 milhões de reais só de multa rescisória. Óbvio que a gente sabe que essa multa rescisória ela é ilusória, né? Qualquer time que chega com dinheiro, com um montante bom, você consegue tirar o jogador por bem menos. Só que na situação do Garro, o Corinthians detém seus direitos federativos, então para qualquer clube que quiser tirar o jogador hoje do Corinthians, vai ter que desembolsar aí uma boa nota. Então parabéns ao Corinthians. Corinthians também, devo lembrar vocês que já está trabalhando também para realizar a compra em definitivo do goleiro Hugo Souza, tá, fiel? Então é importante que você saiba também que o Hugo Souza é um jogador, não preciso destacar a importância do goleiro para com o nosso Corinthians, tá? Um goleiro aí que até o presente momento ele é responsável diretamente pelas nossas classificações em Copa Sul-Americana, em Copa do Brasil, também no Brasileiro vem nos ajudando bastante a não estar em uma situação pior. Chegou muito bem nesse início que já despertou no Corinthians o interesse de comprá-lo bem antes do final do seu contrato. Porque o Corinthians tem um contrato do Hugo Souza com preferência de compra no final dele. Obviamente o Corinthians vai exercer essa compra bem antes de chegar esse final de contrato. Já trabalha para isso, então quem sabe nos próximos dias a gente pode ter uma novidade aí. Combinado, fiel? Comentem o que vocês acharam da renovação de contrato do Rodrigo Garro. Quero muito saber a sua opinião referente a isso. Certo, fiel? Vamos continuar falando de Corinthians. Agora eu já quero entrar no mercado da bola, tá, fiel? Primeiramente, o Corinthians contratou nesta abertura de janela o Alex Santana. Foi uma boa contratação. O volante já chegou com condições de titulares, atuando todos os jogos. Infelizmente machucou. Então a gente tem que considerar que é um a menos. A gente contratou o Thales Magno, que não é um ponta 5 estrela, não é um ponta que chega e resolve os nossos problemas. Estava na Liga Norte-Americana, é uma liga considerada fraca. Então quando você vem para o Brasil, a realidade é totalmente outra. Apesar do jogador teve um início bom no Corinthians. Só que o que eu quero trazer para vocês é que não é aquele atacante que vai chegar e vai resolver todos os nossos problemas, tá? A gente tem que ficar ciente disso, mas beleza, o Corinthians precisava contratar atacante, e foi lá e contratou. Contratamos também, além do Alex Santana, o Hector Hernandes e o José Martins, tá, fiel? Ou José Martins, como vocês preferirem. Os dois jogadores não foram inscritos no BID na sexta-feira, então não vão a jogo domingo diante do Fortaleza.
Quero deixar bem claro aqui para vocês também que são dois jogadores que estão se destacando bem nos treinos. Comentei no vídeo anterior que o Héctor Hernandes aí já fez até 2 gols, tá, fiel? E o José Martínez está encantando como volante do Corinthians. Dois jogadores que eu espero que somem muito e que não seja apenas leão de treino, que possa chegar nos jogos e nos proporcionar uma qualidade na equipe, que é o que nós estamos precisando. Só que estamos falando aqui de atacante, tá? Então o Héctor Hernandes estava no Chivas de Portugal, um time que ocupa a segunda divisão, porém fez 16 gols. É uma aposta válida? É, concordo. Diferente do Pedro Raul, de você dar 4 anos de contrato para um cara com salário de 700 mil reais, sendo que ele já estava há 2 anos mal. Jogou um ano muito bem no Goiás, onde fez o seu nome, ficou um ano inteiro no Vasco, não fez nada, foi pro Toluca do México, ficou um ano inteiro, não fez nada, o Corinthians foi lá e me dá um contrato de 4 anos pro cara de 700 mil. Diferente do Héctor Hernandes, um cara que estava atuando bem, apesar de seu time ter caído de segunda divisão, fez 16 gols num time ruim. Então, é uma aposta válida e parabéns ao Corinthians por isso. Só que a grande questão aqui, fiel, é que por você contratar apostas, por você contratar jogadores especulatórios, você tem que ganhar números, você tem que ganhar escala, você tem que contratar mais de um, mais de 2. E o Corinthians, além do Alex Santana que machucou, você não pode contar. Alex Santana tá machucado, cara. Ele vai ficar muito tempo fora. Então a gente contratou o Thales Magno, Héctor Hernandes, o José Martínez. 3 apostas. Apostas. 3 apostas. O Corinthians estava interessado aí no Héctor Cabral, Corinthians no Arthur Cabral, Corinthians estava quase tudo certo com o Luizão, de repente de última hora decidiu não fechar com o zagueiro. Então, fiel, por que estou trazendo essas informações para vocês aqui? As informações que eu recebi antes de trazer esse vídeo aqui para vocês, corintianeiro, é o seguinte: falta 9 dias para fechar o mercado da bola. E o Corinthians, as informações que eu recebi é que durante esses 9 dias só vai contratar jogador se aparecer uma boa oportunidade de mercado. Em outras palavras, o Corinthians está dizendo: não vou contratar ninguém. É isso, fiel. Se não aparecer um jogador bom, barato, que seja uma oportunidade, ou seja, que esteja com um contrato acabando, em que você não vai fazer um investimento alto numa multa contratual, ou um jogador que esteja sem contrato, ou uma troca, o Corinthians não vai contratar mais ninguém. Então você tem um time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em que você sabe que para você sair dessa fase, você tem que contratar, porque a culpa não é o preparador físico, a culpa não é do treinador, a culpa não é do auxiliar, que a gente passou aí com o Antônio Oliveira, com o Mano Menezes, com o Ramon Dias. Não é a culpa do treinador, a culpa é de quem montou o elenco, a culpa é de quem formou a equipe. É diferente você colocar um treinador lá com um Dream Team, é diferente você colocar um treinador no Flamengo e o Flamengo começar só a perder. Opa, alguma coisa está errada. Pode ser o modo de treinamento, pode ser a tática que o treinador está implantando. O Corinthians apresentou uma pequena melhora com o Ramon Dias, mas é o máximo que ele pode fazer, porque você não tem material humano para trabalhar. Então, o Corinthians, fiel, nessa situação, está cometendo um erro totalmente fatal. Porque quando você tem um time na zona de rebaixamento, que você sabe que, pelo histórico de treinadores que passou, a culpa não são dos treinadores. Então, você precisa renovar, você precisa mudar a cara do time. E o Corinthians, infelizmente, não fez isso. O que o Corinthians está apostando quando a fonte diz, ou quando o planejamento do Corinthians é: não vou contratar, não sei oportunidade de mercado, que eu tinha para contratar, eu contratei. Ele está dizendo que vamos brigar para sair. O nosso objetivo esse ano é sair da zona de rebaixamento do Brasileirão e continuar na Série A. Copa do Brasil e Sul-Americana, se ganhar, é lucro, é uma vantagem que apareceu, porque o foco do Corinthians é o Brasileirão. Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, se ganhar é lucro. Porque quando você está interessado em título, ou quando você está interessado numa classificação bem melhor do que você se encontra, você vai no mercado da bola e utiliza os cartuchos que tem. Você vai contratar, mesmo que você vai endividar um pouco, você vai jogar essa dívida para frente, você vai parcelar, você vai fazer alguma coisa, cara. Mas você não vai deixar o seu time na zona que está sem procurar ferramentas para melhorar, sem procurar aí ajuda para sair do fundo do poço. E o Corinthians buscou
4 jogadores, um que se machucou e 3 totalmente apostas. Eu não vou ser aqui um corintiano iludido e vou falar, cara, o José Martínez e o Hector Hernandes rebentaram nos treinos. Cara, que treinamento top desses 2 jogadores. Acabou os nossos problemas. Agora nós estamos bem. Eu não vou falar isso, fiel, porque isso é um absurdo. Porque são jogadores apostas. E o Corinthians, eles deixa identificado, ele estampa na sua testa que não vou contratar mais apenas se aparecer oportunidade de mercado. Pelo menos foi as informações que chegaram para mim até este presente momento, tá, fiel? Então, infelizmente, o Corinthians aí passa por esta situação no mercado da bola. Quero trazer uma outra informação para vocês que não está totalmente ligada ao Corinthians, mas está ligada a fruto de um caixa regulado, de um time estruturado e que tem um diretor executivo muito bom na arte da negociação, porque o Flamengo fechou com os jogadores que o Corinthians queria fechar desde o início. O Flamengo fechou com o atacante Michael, tá, fiel, que queria ganhar aí 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões para jogar no Corinthians. O Corinthians disse não. Até não acho errado da parte do Corinthians, você tem que trabalhar com as condições que tem. E o Gonçalo Plata. O Flamengo também já fechou com o Gonçalo Plata. Falta apenas algumas questões contratuais. Então você observa o nível. O Flamengo já tem jogadores hoje que são melhores do que o nosso. O Flamengo já tem um time melhor que o nosso. A torcida do Flamengo nunca vai ser maior que a do Corinthians. E nunca vai ter mais títulos, mais tradição, mais amor do que o Corinthians. O Corinthians ele é maior do Brasil. Só que eu não vou ser negligente aqui, ou não vou tentar iludir vocês e falar que o time do Corinthians é melhor que o do Flamengo. Então o Flamengo já tem um time bem melhor que o do Corinthians, o Flamengo já disputa títulos, tá? Já é candidato a título no Brasileirão, candidato a título em qualquer campeonato que está disputando hoje. E ainda você traz mais peças de grande qualidade. Você não está trazendo apostas, você traz jogador que já chega, que você sabe que vai arrebentar. Então ele já trouxe o Michael novamente e o Gonçalo Plata, que é um baita atacante. Tá na forma de negociar, tá no caixa financeiro do clube, mas se tá no caixa financeiro do clube, por que o Corinthians, qual a diferença do Corinthians para o Flamengo na situação financeira? Administração. Porque a gente ficou 16 anos com renovação e transparência sacaneando a gente, chutando o Corinthians, menosprezando o Corinthians. Um grupo de políticos que passa hoje por investigação policial. Então o Corinthians ele foi judiado, ele foi assaltado, o Corinthians foi maltratado administrativamente falando. E quando você tem uma ressalva, quando você tem uma oportunidade de um presidente novo que conseguiu tirar uma renovação e transparência que habitou lá por 16 anos, pouco tempo de presidência você já tem um escândalo da Vaidbet, que eu espero com todo o meu coração que o Augusto Melo não esteja envolvido. Mas algo podre tem aí, vocês concordam, Fel? Porque a partir do momento que você paga um intermediário que antes não existia, passou a existir, aí o intermediário passa esse dinheiro para outra conta e você vai averiguar, a dona da empresa, com todo o respeito do mundo, mora numa casa super humilde, tá, Fel? Tô falando isso, mas eu sou humilde pra caramba também, tá? Mora numa casa humilde, uma pessoa que nem sabia que tinha empresa, aí você sabe que não tem algo bom aí dentro disso, sobre esse intermediário que o Augusto Melo arrumou. De forma legal, fiel, não é ilícito você contratar um intermediário para negociar uma negociação, tá? E depois que você paga o intermediário, ele faça com o que ele quiser com o dinheiro. Mas é muito suspeito você contratar um intermediário que depois ele passa esse dinheiro para uma conta inexistencial, vamos dizer assim, uma empresa que não existe, uma empresa laranja. Então, Corinthians, pouco tempo de se livrar de muitos escândalos e de traições e de corrupção, pouco tempo depois o Corinthians aí acende essa vela de alerta, porque temos que ficar ligados. E eu sou um dos caras que mais defendem o Augusto Melo aqui, mas qualquer situação que prove ao contrário, que o Augusto Melo tem algum envolvimento, é cadeia e impeachment, meu irmão. Aí eu sou o primeiro a falar aqui, porque o Corinthians, ele não é banco. O Corinthians, ele tem que ser tratado de forma correta, de forma transparente, porque se o Corinthians tivesse bons administradores há 10 anos atrás, se o Corinthians passasse por uma administração limpa durante 10 anos, a gente estaria hoje igual ao Flamengo ou melhor que o Flamengo, realizando grandes contratações e disputando o título em tudo que jogar, porque você teria um dinheiro amplo, um dinheiro limpo para chegar e contratar.
Ah, o Luizão abriu a boca lá, o zagueiro. Não, é 2 milhões a mais. 2 milhões de euros a mais. Ah, a gente não quer. Cara, por questões assim... Ah, não, o Michael quer ganhar 2 milhões. Não temos condições, porque já estamos pagando 2 para o Coronado. Então você vive no limite, você vive na beira do limite. O Flamengo não. O Flamengo está sendo bem administrado e estava numa situação pior que a do Corinthians financeiramente. Estava sendo bem administrado, faz grandes contratações e é óbvio que você com um time mais forte, a probabilidade de você conquistar títulos é maior. Então eu espero do fundo do meu coração que o Corinthians mude a sua forma de administrar, que o Augusto Melo possa trazer coerência, responsabilidade, caráter e transparência, para que a gente possa chegar num ano, fiel, não sei se vai ser daqui 1, 2, 3, 4, e a gente pode disputar de igual para igual com os grandes times do Brasil, porque o Corinthians é o maior do Brasil, mas financeiramente não é o maior do Brasil. Financeiramente a gente vai estar lá para sétimo, cara. Isso é absurdo. Um clube que arrecadou 880 milhões de reais, bruto, obviamente, em 2023. 880 milhões de reais em 2023, cara. Então como que você não consegue realizar grandes contratações? Como que você consegue ficar devendo o Cuiabá? Como você não consegue manter o salário em dia, os direitos de imagem em dia? Como você vai no mercado da bola contratar jogador que está sem clube ou jogador de liga norte-americana porque você não tem poder aquisitivo para ir em outros lugares? Para ir lá brigar pelo Gonçalo Plato. O Gonçalo Plato queria jogar no Corinthians, cara. Queria jogar no Corinthians. E o Corinthians não o contratou por causa de questões financeiras aí, que não fugia muito da primeira proposta do Corinthians, mas um pouquinho mais que passa e aperta, o Corinthians se vê obrigado a deixar as negociações. E não para por aí, fiel, porque o Corinthians, cara, ele vive, parece que cada dia é um flash, cada dia é um escândalo novo. Recentemente agora, vocês já devem ter ouvido falar aí, na base do Corinthians, o Corinthians teria contratado um lateral. Eu não me recordo se é esquerdo ou direito, eu acho que é lateral esquerdo. Uma posição rara hoje em dia de se encontrar. O Corinthians investir na copinha, que é o futuro, né? Onde você tira ali uma grana, onde você revela um craque e você consegue ajudar o seu time principal futebolisticamente e futuramente vender por um preço absurdo para a Europa. Esse é o objetivo dos jogadores jovens contratados para a copinha. O Corinthians deu um contrato, vou falar em outras palavras agora, um contrato para um lateral esquerdo que na realidade era goleiro. Ah, mas o cara ele tem uma projeção muito boa para o profissional. Como que você analisa uma projeção que o cara é bom para o profissional? Não interessa a sua idade. É jovem, 17 anos, se eu não me engano. Como que você analisa a projeção se um cara é bom, sendo que ele jogou 33 minutos como lateral esquerdo? O cara jogou um jogo faltando 3 minutos para acabar e um jogo faltando meia hora para acabar, 30 minutos. Como você contrata um lateral, você dá um contrato de 3 anos para um lateral que tem 33 minutos como lateral esquerdo. Me expliquem, por favor. O Corinthians o contratou, o conselho questionou e o cara se viu obrigado a desfazer este contrato. Muitas pessoas estão pagando aí, estão bravos com o conselho de ter pressionado para ter dispensado. Muito pelo contrário, eu dou razão para o conselho. Porque por que você contratou um cara, você deu um contrato de 3 anos para um cara que tem 33 minutos na sua carreira como lateral esquerdo? Então, Fel, vocês entendem que pode existir muitas coisas por trás disso? Vocês entendem como que o Corinthians contrata um cara por 3 anos, um lateral que tem 33 minutos? Quantos laterais bons, jovens, de copinha, de outros clubes, que querem uma oportunidade hoje de jogar no Corinthians e não são contratados, que brigam, que lutam, que têm um sonho, e o Corinthians contrata um cara que jogou 33 minutos na lateral, então esse cara é o novo Roberto Carlos, cara, me desculpa. 33 minutos você já vai lá e contrata um contrato de 3 anos, então vocês percebem que tem muita coisa errada aí. Então o Corinthians ele precisa de uma reformulação, não só no elenco principal, mas em tudo, em todas as áreas, desde departamento médico, que essa Ana Carolina Cortez, esse departamento médico do Corinthians é um lixo, preparador físico do Corinthians morre no segundo tempo. Situação jurídica, o Yunque Lee saiu depois daquele escândalo da Vaidbet, ele pediu demissão, aí o Corinthians contratou outro cara, não sei se é bom. O Corinthians tem que rever todos os seus departamentos, inclusive cara de base. Cara de base
empresário de base, esses caras que coordenam a base, que é responsável por contratar jogadores, ficam de olho em negociações, em contrato, em que ele possa fazer parte. Contratar jogador que tem 33 minutos numa posição, sendo que tem jogadores de origem da posição jogando há 3, 4 anos como lateral. Desde que considera um garoto, o Corinthians vai lá e contrata um lateral que tem 33 minutos de atuação na lateral esquerda. Cara, de imediatamente já tinha que mandar esse cara embora, já tinha que tirar ele do Corinthians. Então, o Corinthians tem muitas coisas erradas que precisam ser melhoradas. E tudo que acontece no Corinthians reflete, infelizmente, dentro de campo. Certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, quero muito mesmo, comentem aí, tá combinado? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!